O Tiger Junk trouxe uma informação recente que a direção do Inter estava aliviada porque no jogo contra o Aimoré, o Rodrigo Dourado foi recuado para a zaga numa emergência, o Cuesta foi expulso e foi bem. O Inter definiu, não vou mais contratar zagueiro, não tenho grana mesmo, e aí vai ficar com o Lucas Ribeiro. Como é que é a tese? Não, é que o Meneghetti agora pode dizer, era o Aimoré. Não, tudo bem, mas Pois é, mas se usa para análise. Se usa para análise. Era o Aimoré. E aí vão usar. O Rodrigo Dourado pode ser um quinto zagueiro no elenco. Vai ter Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Cuesta, o Pedro Henrique e o próprio Rodrigo Dourado numa emergência. O Johnny deu uma sumida do cenário. Opa! Deu uma sumida do cenário. Principalmente por ele ter ido para a seleção dos Estados Unidos. Acontece o seguinte, eu sei já que aconteceram conversas de bastidores nesse sentido, do Inter dizendo, não, o Johnny não está sendo descartado, e eu fui pesquisar e saber sobre esse fato, ele é considerado o futuro camisa 5 do Internacional pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. Quando o Dourado sair, seja vendido, seja liberado, o Inter vai usar ele. Tanto que acreditavam que o Lindoso seria liberado para ele jogar mais, mas não houve uma liberação do Lindoso, o Cruzeiro foi o único time que tinha demonstrado algum interesse, não fechou, então o Inter quer o Johnny para ser o novo Rodrigo Dourado. Baldasso. Tá, então tu me explica, JB, por que no último jogo o Lindoso estava no banco e o Johnny não? Gostaria de saber. Não sei, mas depois desse fato, depois dessa situação, aconteceu uma conversa nesse sentido, para dizer, não, nosso camisa 5 tem que ser o Johnny. Segunda pergunta, por que o Marcos Guilherme estava no banco no último jogo e o Peglon não? Eu tenho o telefone do Miguel Ángel Ramírez, se tu quiser. Não, mas é exatamente isso. Essas incoerências é que enlouquecem. Tu começasse a tua manifestação, eu quase saí daqui. Ele acabou meio escanteado. Não, ele acabou meio escanteado porque foi para a seleção. O problema é o escanteado que joga nada. O problema é o que não vai para a seleção. É o que não vai para a seleção, é o problema. Tá, mas não é culpa do JB, né? Eu sei, mas o jeito de ser escanteado que foi para a seleção é como diz o Baldasso. O Peglon que foi para a seleção, que brilhou na seleção, esse não pode jogar. O Tiger, lá vem o Tiger. Posso tentar consertar um pouquinho? Vou tentar consertar um pouquinho. Não é que ele foi escanteado porque jogou na seleção. O Johnny só retornou do período com a seleção norte-americana na semana passada. E o próprio jogador, porque antes ele tinha conversado com o Miguel Ángel Ramírez, já sabia que ia passar por um período de adaptação ao modelo de jogo, aos treinamentos, para poder jogar. A tendência é que daqui para frente o Johnny tenha mais oportunidades, mas ele não está tendo agora porque ele voltou há pouco da seleção e tem poucos treinos com o técnico espanhol. Seria uma punição estranha, mais ou menos como a punição ao Chu, né? Ao Léo Chu, que fez o gol no Clássico Grenal e foi ativado. Então, ontem cruzaram a bola pro Léo, o Rafinha cruzou uma bola pro Léo Chu e ele ficou pensando, será que eu faço o gol? Será que eu vou fazer o gol? Porque se eu fizer o gol, vou ficar mais 2 jogos sem jogar. Né? Largasse a assessoria do Grêmio? Largasse a assessoria do Grêmio? O Renato saiu e ele desembarcou, né? Largasse a assessoria do Grêmio. Aliás, vai ter mais mudança, tá? Só que eu te aviso. Vai ter mais mudança no bastidor do Grêmio. Mais pessoas vão sair e outras vão chegar. Então coloca a informação. Peraí, antes disso aí. Baldasso, vamos ver. Não, o JB abriu a explanação dele dizendo o seguinte, o Johnny está meio sumido, mas a ideia do Inter é que ele é o grande camisa 5 para ser o sucessor do Dourado. Eu continuo sem entender. O Meneghetti, tomara que tu aqui no programa não assuma esse tipo de critério. Daqui a pouco tu vai chegar para mim e vai dizer, Baldasso, tu é muito importante nesse programa, mas a partir de hoje tu tá fora dele. Eu não consigo entender isso aí. Informação Aí não dá ideia. Vai, Vaguinha. Paulo Guerreiro não viajará para a Bolívia. Por orientação do Departamento Médico, ficará em Porto Alegre para trabalhos específicos de reforço muscular dentro do planejamento de recuperação e preparação para o restante da temporada. E vai jogar o Yuri Alberto, né? Sobre essa questão... Só um pouquinho, mas é curioso isso, né? Por que o Paulo Guerreiro tem que... orientação, mas o que há que o Paulo Guerreiro não pode viajar para a Bolívia? Vamos ver. Peraí. Não vamos achar normal, né? Ele jogou no último jogo com o Aimoré, fez gol, inclusive, entrou para ganhar ritmo de jogo, sequer vai acompanhar a delegação. Gente, eu sei, pode não ser nada, pode ser normal, mas Paulo Guerreiro... o senso de reportagem, ele corre nas minhas veias ainda. O Paulo Guerreiro não foi chamado ainda para renovar o contrato dele. Um jogador do nível do Paulo Guerreiro, da prateleira do Paulo Guerreiro, a essa altura, com o contrato terminando no final do ano, se fosse interesse da direção do Inter, já teria sido chamado, qualquer jogador deste nível
já teria sido chamado para renovar o contrato se fosse interesse. Baldasso. Agora minha pergunta é para o Wagner Martins. Wagner Martins, se chegar hoje um clube para o Internacional e disser o seguinte, olha, nós queremos levar o Guerreiro agora, no meio do último ano de contrato dele. Ele aceita aí que o Inter não pague nada de rescisão e a gente leva ele. O Inter aceitaria ou não, neste momento? Não sei te responder. Se for para claro um clube, que aceitaria, Wagner. Se for para um clube que esteja disputando a Libertadores da América, eu ficaria na dúvida. Para outro clube, eu acho que o Inter liberaria. Olha só,